Alô? Alô? Agora está funcionando. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom até demais. Glória a Deus. Amém? Amém. Quero falar aos irmãos que podem sentar. Muito feliz neste dia, amém? Eu estava vendo uns e-mails e uma pessoa mandou um e-mail para mim falando assim: agosto, mês de desgosto, falando um monte de coisa. Eu falei: só sou para você, para mim é feriado nacional, mês de agosto, né? Por quê? Agosto tem dia dos pais, não tem? Agosto tem aniversário, né? Tem um pastor aí, gente boa pra caramba, aniversário em agosto. Setembro também tem aniversário. Não, estou só de agosto, setembro mês também, né? Mas nesta noite nós estamos aqui para falar sobre o Dia dos Pais. O pastor Gilberto falou assim: você prega hoje à noite? Eu falei: sim. Eu cheguei em casa e falei assim: sim, hoje é Dia dos Pais, o que eu vou falar para a igreja? Porque eu tinha uma mensagem já pronta, mas não tivesse de acordo com o Dia dos Pais, né? Então hoje eu passei, minha esposa, a gente acabou de almoçar, ela foi pro quarto, vou descansar um pouquinho, eu falei: fica à vontade. Você, manda, não, eu vou estudar. Estudei até ela ir para a igreja, né? Por quê? Porque é um assunto sério, é algo muito sério, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 78. Salmo número 78. Porque a gente pensa assim: Dia dos Pais, comemorar o Dia dos Pais. Mas por que comemorar o Dia dos Pais? Ser pai é algo muito sério. Ser pai exige de nós, os pais, né, critérios, exigências. Existem coisas que, à luz da Bíblia, precisam acontecer para que realmente você, né, eu digo os homens, né, possam ser chamados de pai. Mas vocês meninos que um dia serão pais, é bom saber. Amém, Miguel? Amém? Amém, Mateus? Um dia vocês serão pais. E vocês vão entender exatamente tudo o que acontece no mundo entre pais e filhos, né, essas coisas que a gente precisa vigiar, que a gente precisa orar. E que é bom lembrar todos os dias, não só num feriado, numa data comemorativa ou coisa parecida. E os versículos 3 e 4 de Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Amém? O salmista, ele já começa dizendo: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. A gente já começa a ver logo de início uma declaração muito forte que diz o seguinte: pais aprenderam coisas com o Senhor, pais aprenderam coisas com Deus e tomaram para si a obrigação de passar isso aos pequeninos, passar isso às gerações futuras. Primeira coisa que um pai precisa saber: ele precisa ensinar os seus filhos. Ele precisa ter esse compromisso de ensinar os seus filhos. Mas assim, ensinar o quê? O que se aprende com o Senhor. E como é que eu posso ser pai e ensinar o meu filho a viver de acordo com a Bíblia, à luz da Bíblia, se eu não conhecer ao Senhor? Eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso que meu filho olhe para mim e veja exemplos em mim dessas experiências com Deus e que aprenda com essas experiências, que aprenda com essa vida, que aprenda com as coisas que Deus tem feito em nossa casa, para que ele possa passar isso adiante. E não só viver desta maneira, mas passar isso às gerações futuras. Isso é trabalho de pai. Isso é trabalho de pai ensinar o filho. Isso é trabalho de pai passar ao pequenino informações que lhe farão ter uma vida boa. Eu falei alguns dias atrás que é muito complicado a gente nascer fora do Evangelho. Porque você aprende um monte de coisa que não presta, e quando você percebe que estava errado, quando você vem para Cristo, quando você passa a viver de acordo com a palavra de Deus, a primeira coisa que você pensa é assim: quanto tempo eu perdi?
E mas para os pais que estão fora da igreja, para os pais que não têm compromisso com o Senhor, lembre-se de uma coisa: os filhos estão vendo o que vocês estão vivendo. Os filhos estão aprendendo com você coisas que você está fazendo e que pode não estar de acordo com Deus. Depois não diga, onde foi que eu errei? O nosso Senhor, Ele vem para nos ensinar todos os dias. Quando a sua palavra está aberta, Ele vem para nos ensinar. E essas experiências que nós temos, é que nós temos que passar adiante. Eu estava pensando assim, eu vejo meus vizinhos, parentes, ouvindo músicas e ensinando músicas para os seus filhos. Eu vejo a postura dos seus filhos em relação à postura dos pais e eu penso assim, no que isso vai dar? Fico preocupado, porque aquilo não vai dar num bom caminho. E se você entra com a palavra Jesus, você é chato. E se você diz não para o seu filho em relação a algo que eles participam, você é chato. Mas isso não é ser chato, isso é ser zeloso. O nosso Senhor é zeloso com os seus filhos. E para nós sermos chamados de filhos, para que o Senhor possa nos chamar de filhos, nós precisamos estar de acordo com a vontade dEle. O filho que agrada ao pai não é aquele que dá presente, não é aquele que elogia, não é aquele que faz coisas maravilhosas para impressionar o pai. O filho que agrada ao pai é aquele que faz a sua vontade. E como fazer a vontade de Deus? Preciso andar nos caminhos do Senhor, preciso aprender com o Senhor, para que eu possa ter experiências com o Senhor para passar para os meus filhos. E a gente pensa assim, um dia nós iremos embora. Todos nós aqui um dia iremos embora. Mas os pequeninos, que serão grandes, ficarão. E qual será a recordação que esses pequeninos terão de nós? Que eles terão de nós? Será que serão recordações boas? Serão coisas boas que farão com que a saudade venha, com que o olho encha de lágrima toda vez que lembrar de nós? Ou será aquele, já foi tarde? Qual são as sementes que nós estamos plantando para os nossos filhos colherem? Qual é a semente que você, pai, está plantando para o seu filho? Qual será o fruto que eles irão colher daqui a algum tempo? Não é? Nós temos que pensar nisso todos os dias. Por quê? Porque aqui na Bíblia está dizendo, o que nós ouvimos e aprendemos e o que contaram os nossos pais, há experiências. Hoje eu tenho vida em cima de coisas que eu vi meu pai fazer. Eu falei certa vez que quando eu fui para o quartel, eu já não senti tanto o quartel. Por quê? Disciplina eu tinha, que meu pai me disciplinava. Embora eu nunca tivesse encostado uma mão em mim, meu pai nunca me bateu. Eu tenho orgulho de falar isso. Meu pai nunca me bateu. Mas meu pai era rígido na disciplina. Ele falava, a cabeça baixava na hora. Então quando eu cheguei no quartel, eu já tinha algo que era disciplina. Então a disciplina militar para mim foi mole. Meu pai me colocava para trabalhar, meu pai me ensinava as coisas. Quase tudo que eu faço hoje em relação à construção, em obras e coisas que eu faço na minha casa, são experiências que eu aprendi com meu pai, porque muito pequeno meu pai falava assim, vamos embora, vamos trabalhar comigo, na hora do colégio você vai para o colégio. E ele ia. Diferente de muitos pais que eu vejo hoje, que saem para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e o filho fica na rua. E o que você está ensinando para essa criança? O que essa criança está aprendendo de bom? Qual é a semente, eu pergunto novamente, que está sendo plantada? Então aqui o homem está dizendo, o que nós ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O Senhor nos ensina coisas todos os dias. Mas isso que nós aprendemos, isso que o pastor aprende quando está estudando, o que ele recebe do Espírito Santo, ele aprende para passar adiante. E o pai tem essa missão de passar adiante educação para o seu filho. O pai tem a missão de passar adiante posturas diante de uma sociedade, como se comportar no colégio, como se comportar em casa, como se comportar com os vizinhos, como andar na rua. O pai tem essa missão. E isso, diante de Deus, é louvável. Ensinar coisas boas, trazer coisas boas, né? Ser companheiros, estar junto. Tem alguém que você conhece que tem todas essas qualidades? Nós temos um pai que tem todas essas qualidades.
Nós temos um pai que é companheiro, nós temos um pai que é amigo, nós temos um pai que está junto, nós temos um pai que ensina coisas boas, nós temos um pai que quer para nós coisas boas. E isso nós temos que querer para os nossos filhos, que precisam aprender isso para passar para os nossos netos, para os bisnetos e assim as gerações futuras. E vai chegar um dia em que todo mundo vai ter ouvido falar do reino de Deus, e esse será o fim. Tem gente que pensa assim, não, peraí, então pode acontecer a qualquer momento, de repente a última pessoa que vai ouvir falar do reino de Deus pode estar ouvindo agora, e amanhã ser o fim. Pode ser, mas do jeito que as coisas andam, está difícil, porque a gente ensina para os nossos pequeninos, mas o vizinho do lado não está ensinando. O nosso pequenino está ouvindo falar sobre o reino de Deus, o vizinho do lado não está ouvindo. E o filho dele não vai ouvir, e o neto dele não vai ouvir. Por quê? Porque não tem quem ensine coisas boas. Muitos anelam pelo fim, que o Senhor venha logo, mas o Senhor não vai vir agora não. Ainda vão acontecer muitas coisas. O mundo há de passar por muitas dificuldades ainda até o fim chegar. Isso chama-se oportunidade para a correção. Isso chama-se tempo para que corrijam-se coisas que estão erradas diante de Deus, para que a gente possa dar bons testemunhos para os pequeninos. E nada melhor do que o Dia dos Pais, para a gente lembrar disso, que nós temos obrigações como pai e com o Pai. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 4, versículo 9. Hoje nós vamos fazer uma corrida bíblica. Quem é bom de Bíblia vai acompanhar. Quem não for, vai ficar para trás, porque eu só tenho 20 minutos. Amém? Deuteronômio 4, versículo 9. Diz assim, ó. Deuteronômio 4, 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Epa, você tem experiências com Deus para contar aos teus filhos? Você tem coisas que pode dizer assim, isso mudou a minha vida, para que você possa sentar com o seu filho e dizer para ele, o Senhor fez isso comigo, o Senhor nos tirou de um tremedal de lama, o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor restaurou a nossa casa, o Senhor uniu a nossa família, o Senhor fez todas essas maravilhas na nossa casa, e é para que você veja e cresça e não esqueça. Tem isso dentro da sua casa? Se não tem, comece a procurar essas coisas, comece a buscar essas coisas, porque os dias estão correndo. E eu repito, um dia nós não estaremos mais aqui. E precisamos deixar um testemunho bom. E a Bíblia está dizendo, guarda-te, então somente guarda-te a ti mesmo. Se nós não vigiarmos conosco, com nós mesmos, aqueles que têm a obrigação de ensinar, aqueles que têm a obrigação de conduzir, como é que nós passaremos isso para os pequeninos? Se meu filho não me vê orando, se meu filho não me vê lendo a Bíblia, se meu filho não me vê ajoelhado falando com Deus, se meu filho não me vê estudando, como é que ele pode achar que isso é bom, que isso é certo? Eu preciso ser exemplo dentro da minha casa. O pai precisa ser exemplo dentro de casa. O pai precisa ser referencial dentro de casa. O filho precisa olhar para o pai e sentir orgulho do pai que tem. Meu filho, ele fala algo engraçado quando ele quer um brinquedo. Ele fala assim, quando os amiguinhos estão lá brincando e algum brinquedo quebra, pum, quebrou o brinquedo. Ih, Daniel, quebrou. Tem problema não, meu pai conserta tudo. Isso é um exemplo. Estou falando isso para que você possa... Não, pastor, é cheio de talento. Estou falando isso não. Isso é só um exemplo. Você tem que ser referencial. Ele está tranquilo. Embora até não tenha conserto. Muitos não têm conserto. Mas ele está tranquilo, porque na cabeça dele, o pai conserta tudo. E nós temos um pai que conserta tudo. Nós temos um pai que pode quebrar o que for na sua vida. Ele conserta. Mas, como pequenino, como meu filho lá faz, você tem que ir até ele pedir. Pai, quebrou, conserta para mim, por favor. Nós temos que ser referencial na nossa vida. Por isso que a Bíblia está dizendo, guarda-te a ti mesmo. Zela-te a ti mesmo.
Faça com que a sua vida seja referencial para a vida do seu pequenino. Seja um bom pai nesse sentido. Seja referencial. Deuteronômio 31, versículos 12 e 13. A Bíblia diz assim, ó. Achou aí? 31, 12 e 13? Diz assim, ó. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Olha só que a Bíblia está dizendo, para que seus filhos ouçam e aprendam a temer o Senhor. O segundo ponto que o pai tem que ser um instrutor do seu filho. O pai precisa ter conhecimentos do Senhor, aprender a temer o Senhor, para que possa ensinar o filho a temer o Senhor. Já viu aquele pequenino que você falou um negócio e falou assim, olha só, não faz isso não, que Jesus não gosta e ele nunca mais faz? Sabe o que é isso? Temor do Senhor. É fazer a criança ficar com medo? É fazer Jesus parecer um bicho? Não, é fazer ele a temer a Deus. Temer no sentido de ter respeito pelas coisas do Senhor. Não deixa a Bíblia cair, porque a palavra do Senhor tem respeito pela palavra do Senhor. Isso é temer ao Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia está dizendo, e ensine para que os seus filhos, se não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor. O pai precisa ensinar o seu pequenino a temer a Deus, a crescer nos caminhos de Deus, a não falar palavrão, a quando ouvir coisas que possam trazer um sentimento ruim, olha só, não fale assim porque Deus não gosta. O nosso Deus não quer ouvir isso da boca dos seus filhos. O pai precisa ensinar o filho. Volta lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 7, diz assim, ó. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcará. Sabe o que quer dizer inculcará? Não. Ensinar. Colocar dentro da cuca. Ensinar, como disse a Daniela. Inculcará é colocar dentro da cabeça. Colocar dentro da cabeça dos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Já se sentou com seu filho, abriu a Bíblia e começou a contar as histórias da Bíblia para ele? Não. Comece a fazer isso hoje. Aleluia. Você vai perceber que você tem dentro de casa um ser que está doido para aprender essas coisas. Que você começa a contar a história e ele começa com os porquês. Sabe aqueles porquês que nós devíamos fazer e não fazemos? Ele faz. Ele pergunta, por que, pai? Porque o Senhor matou todo ser vivente. Por que, pai? Porque ele fez uma aliança com Noé. Por que, pai? E você vai ver que você precisa saber muito de Deus para falar com seu filho. Sabe por quê? Porque não há como você ensinar errado, porque você não pode. O pai precisa ser esse referencial dentro de casa. O pai precisa ter a condição de ensinar o seu filho. O pai precisa se assentar com seus filhos para ensinar da lei de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Isso é a obrigação de pai. Está achando que é fácil ser pai, né? Não é não. Deuteronômio 11, versículo 19. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Repetiu, olha só. Tem que ensinar o seu filho quando? O tempo todo. Fala de Deus para os seus filhos o tempo todo. Eu estou falando dos pais, mas isso serve para as mães também, tá? Não é só o pai que tem a obrigação de ensinar o pequenino, não. Os pais, no plural, papai e mamãe. O pai não está em casa, mas a mãe está. A mãe ensina.
A mãe não está em casa, mas o pai está. O pai ensina. Amém? Isaías 38, versículo 19. Eu falei que era corrida bíblica, porque só tem 20 minutos. Você não acreditou? Isaías 38. Achou? Diz assim, ó: os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Pai precisa mostrar aos filhos a fidelidade de Deus. Como, pastor? Está vendo essa casa, filho? Foi Deus que nos deu. Está vendo essas roupinhas que você tem, filho? Deus que deu. Está vendo esses brinquedinhos que você tem, filho? Foi Deus que deu. Por quê? Porque nós somos fiéis ao Senhor. E o Senhor é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Isso tem que ser ensinado para nós. A honra para Deus. Ensinar ao pequenino. Tarefa de pai. Ensinar o filho a honrar o Senhor, a reconhecer que as bênçãos, as maravilhas, a provisão, o alimento, a comida, a roupa, foi o Senhor que deu. Mas o Senhor trabalha, mas a senhora trabalha, mas o Senhor não tem. Pai, nós não somos ricos. Somos filhos, porque somos filhos daquele que é dono de todo ouro e toda prata. A glória é do Senhor. Precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6. Está acabando, gente, está acabando. Só faltam mais umas 8 ou 9. Provérbios 22, 6, um versículo muito conhecido por todo mundo. E tem algo muito interessante nesse versículo que eu tenho certeza que você nunca percebeu. Achou? Amém. O que está escrito aí? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que está certo aí nesse versículo que nós nunca percebemos? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Será que é assim? Pergunta, Joel. O senhor vai para casa por ali, ó. Isso é ensinar o caminho? Né? Mas a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está mandando ensinar no caminho. Pastor, vamos ali para a casa do prefeito Joel. O caminho é esse aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, vamos dar essa volta aqui, ó. Andar no caminho é estar junto. É passar pelo mesmo lugar. É ensinar mostrando por onde se anda, mostrando como se faz. Isso é ensinar o seu filho no caminho, não é o caminho. Muitos dizem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviu isso? Sim. A Bíblia condena isso. Cristo veio e foi exemplo. Cristo andou, pisou, sofreu tentações, passou por provações, passou por privações, mas para mostrar a nós que era necessário que acontecesse. Ele não disse para nós fazermos sem que Ele tenha feito. Isso ninguém pode falar de Jesus. Jesus foi Pai, Ele ensinou e mostrou como era que ia acontecer. Nós temos que ser assim também. Como o profeta diz, está aqui, ó: ensina a criança no caminho. Vai junto. Ensina junto. Viva junto. Leve seu filho para que ele aprenda com você. Ande com seu filho para que ele aprenda a andar com você, fazendo o que você faz, vivendo o que você vive. Tarefa de pai. Amém? 2 Coríntios 12, versículo 14. Segunda Coríntios 12, 14. Você vai ver que andar, ensinar no caminho é muito diferente do que muita gente pensa. Achou? 2 Coríntios 12, 14 diz assim, ó: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ei, dar provisão para o seu filho é obrigação sua.
Tem muita criança que veio ao mundo e o pai, some, desaparece e nunca mais vê e nunca mais bota a cara. Alguns até vêm uma vez por semana, outros uma vez por mês, outros quando lembram o aniversário. Muitos colocam e somem. Essa obrigação é sua, que é pai. Ensinar, educar, dar a provisão, estar junto o tempo todo, chegar junto o tempo todo, colar, ser amigo, ser companheiro, é obrigação de pai. É a Bíblia que está dizendo. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Pais trabalham para filhos. Amém? Houve um dia que eu ia no mercado e eu comprava aquele monte de biscoito, aquele monte de danoninho, aquele monte de coisa gostosa e a pessoa do caixa falava assim: poxa, seu filho gosta muito dessas coisas. Ei, filha, eu não tenho filho não, isso é para mim. Hoje eu compro as mesmas coisas e não como nada, porque é para o meu filho. Sabe por quê? Porque quando ele sentir fome, ele tem que ter o danoninho. Quando ele sentir fome à noite de dormir, ele tem que ter a fruta, porque isso é minha obrigação, fazer com que ele cresça com saúde, que ele seja bem alimentado, que ele tenha uma boa educação, que ele possa ser tratado em bons hospitais. Isso é a minha obrigação. A provisão para a vida dele, o Senhor vai me dar, mas eu tenho que fazer com que ele receba tudo. Obrigação de pai. Amém? Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Lembra quando eu falei que meu pai nunca me bateu? Lembra? Mas meu pai falava alto e falava grosso. E o tom de voz do meu pai já dizia tudo. Meu pai fazia um negócio muito interessante que era assim, ó. Ei! E o silêncio que se fez? Era assim que meu pai fazia. Ele só falava assim, ó. Isso é disciplina. Tento criar aquele pequenino assim, mas é difícil. Acho que ele tem mais gás que eu. Só hoje eu passei um dia assim que eu chamei a atenção dele umas 30 vezes. Aí no final do dia eu falei assim: eu vou ser esperto, vou usar a psicologia. Poxa, você está me vencendo? Não pode ser isso não. Olha só, quando você chegar no colégio amanhã que a tia perguntar assim: como é que foi o dia dos pais? Você fala assim: foi ótimo, tia, aborreci meu pai o dia inteiro. Rapidinho sossegou. Não é? É assim, gente. Nós temos que aprender a disciplinar os nossos filhos. Eu não quero ter que um dia ter que encostar a mão nele, mas se for necessário, vai ter. Porque a Bíblia está me dando essa autoridade. Está dizendo aqui, ó: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação. Disciplinar os seus filhos, obrigação de pai. Amém? 1 Timóteo 3, versículo 4. Isso fala para pastores, né? Mas serve para pais. Amém? E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Disciplinar os filhos? Sim. Corrigir quando necessário? Sim. Mas com respeito. Eu também não posso ser ignorante com meu filho, né? Eu sei que é difícil. Os pequeninos tiram a gente do sério, mas nós somos de Deus. Amém? Nós somos pessoas de Deus. Precisamos reconhecer o momento de chamar a atenção, o momento de brigar e o momento de dar um abraço. Ontem meu filho estava assim, não estava merecendo, mas estava assim. Chegou no mercado, viu o iogurte lá que tem um brinquedinho dentro. Começou: pai, eu quero. Já viu quando ele fica assim? Já viu o filho assim? Quem tem filho que faz isso? Pois é. E eu falei: não, vamos falar sério.
Um negocinho desse tamanho. R$8. Quem é pai sabe o que é isso. Eu falei, não. Pai, mas tem um brinquedo. Não. Aí minha esposa. Tem que deixar, gente. De vez em quando tem que fazer isso. Tem que respeitar também o desejo dele. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, se estiver de acordo com o que Deus lhe permite fazer, faça. É bom. Isso traz para perto. Não é? Pai, vamos soltar pipa. Filho, se tem um talento que seu pai não tem, é soltar pipa. Fala com seu tio, vai soltar pipa com ele. Não, meu filho não vai pra rua com ninguém não. Tá o quê? É o tio. Eu tenho que confiar também, não tem? Ele não gosta? Vai soltar pipa com seu tio. Temos que ser flexíveis. Temos que aprender a respeitar os pequenos também. Tito, versículo 2. Capítulo 2, versículo 4. Prometo que estou acabando. Isso serve para as mães agora, ó. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus... Qual é a mãe que não ama o filho, né? Me diz aí. Existe mãe que não ama o filho? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Porque pegar uma criança e colocar numa lixeira... Eu acho que não merece ser chamada de mãe, não. Porque se você pegar um animalzinho, um gato, pega o filhotinho do gato, bota o mais longe possível da sua casa e espera. 10 minutos é o tempo dele estar de volta dentro da sua casa, que a mãe vai buscar. E tem gente que pega o pequenino e coloca lá dentro de um lixo e vai embora. Por quê? Porque é um fardo, é um peso. Está de acordo com o que Deus quer? Então, está escrito aqui, ó. A fim de instruir os jovens recém-casadas, ou as jovens aí que vão casar. Amém? Nicole, amém? Gisele, amém? Annelise, quem estava solteiro aí? Adriana, amém? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Ame ao seu filho incondicionalmente. Amém? Ame a Deus em primeiro lugar, mas ame o seu filho. Dê a seu filho o amor que ele precisa. Pai também pode amar, sabia? Que é isso? Eu sou espada. Que negócio de amar é esse, pastor? Pai também ama, pai também chora. Pai também abre a mão de valores para que o seu filho seja abençoado. Pai deixa de comprar tênis caro para pagar o plano de saúde do filho. Pai tem que amar o filho. E amar o filho não é só dar um abraço de vez em quando e beijar, não. É mostrar isso com atitudes, com gestos, com ações. Pai, vamos brincar comigo? Estou cansado, filho. Pai, vamos brincar comigo? Filho, cheguei do trabalho agora, estou cansado. Ei, faz um pouquinho de esforço, brinca um pouquinho com seu filho. Isso é amor. Isso mostra ao seu filho o quanto você o ama. Meu pai, vai chegar um dia que ele vai falar assim, ó, meu pai chegou cansado à beça, eu via no rosto do meu pai que meu pai estava cansado, mas ele não deixava de brincar comigo. E isso serve para que ele, como experiência, para ele passar para os filhos dele. Eu vi meu pai fazer sacrifícios por minha causa, que eu nunca mais esqueci, e que eu vou ser eternamente grato ao meu pai. Houve uma época na minha casa que a comida acabou. Meus irmãos não lembram disso, eles eram muito pequenos, mas eu já tinha noção das coisas. A comida acabou. Meu pai estava desempregado, minha mãe não trabalhava, e a comida acabou, e meu pai não tinha emprego. E aí? Como dar comida para 3? Porque o pequenino não sabe que a comida acabou, ele acha que a comida vai estar no prato na hora do almoço. Meu filho chega lá em casa, ele não quer saber se tem ou não comida, ele fala assim, o papá está pronto? E eu via meu pai descendo na garagem onde eu guardo meu carro hoje. Antigamente era um quarto de bagulho, tinha um monte de coisa lá do meu pai.
E meu pai catando as ferramentas dele, catando um monte de rolos de fio que ele tinha, e levando para trás da casa, e queimando para tirar o cobre, e juntando as ferramentas para levar para a feira, para vender tudo, para botar comida em casa. E minha mãe pegando um caldo de feijão, batendo no liquidificador para fazer um caldo para as crianças almoçarem do dia e ter a sobra do caldo para jantar à noite. Isso é amor. Eu tenho certeza que nesse dia minha mãe não almoçou, mas eu tomei o caldinho junto com meus irmãos. E eu nunca esqueci disso. E eu falei, meu filho nunca vai passar por isso. E nem meus pais vão passar mais por isso. Isso é amor. Que o pai tem que ter pelo filho, de sacrificar as próprias coisas para que o filho tenha a provisão. E jamais ele lembre de situações ruins. Meus irmãos não lembram disso, mas eu lembro. Mas sabe por que eles não lembram? Porque meus pais não deixaram eles perceber. Porque a comida estava na hora do almoço na mesa. Isso é amor de pai. Mateus 19, versículo 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O que está escrito logo? Qual é a primeira palavra que está escrito aí? Trouxeram-lhe então algumas crianças. Espera aí, as crianças foram sozinhas até Jesus? As crianças, aqueles pequenininhos de 4, 5, 10 anos saíram de suas casas e foram encontrar Jesus porque tinha Jesus lá e sabiam quem era Jesus? Foi assim que aconteceu? Está dizendo aí que trouxeram. Quem trouxeram essas crianças? Os seus pais. Leve seus filhos para a igreja. Ah, mas meu filho está doente. Meu filho está... Eu escutei um pastor falar algo muito interessante, que ele disse o seguinte: quando você for para a igreja, leve a chave da tua casa. Sabe o que está dizendo com isso? Leve todo mundo. Não deixe seus filhos em casa enquanto você estiver na igreja. Leve para a igreja. A não ser que seja impossível. A não ser que você não tenha condições. Mas se tiver, por que você não foi para a igreja? Ah, estava cansado, deixei meu filho em casa porque ele estava cansadinho, ele estudou até tarde, teve o futebol depois do colégio, deixei descansando. Não faça isso, para que você não se arrepender. Então, leve seus filhos ao Senhor, leve seus filhos para conhecer ao Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E na igreja, na casa do Senhor, a palavra que edifica. Ali, ó, os pequeninos estão aprendendo ali dentro. Se estivesse em casa, estava vendo fantástico. Quem já viu Vai Que Cola? Não minta, levante a mão. Eu assisto. Eu assisto. Fica com vergonha não. Eu assisto. É engraçado. Mas falei para minha esposa: Daniel não vai assistir isso. Sabe por quê? É uma semente ruim que está sendo plantada. Eu estou ouvindo uma mensagem, estou ouvindo uma pregação. Ele: o que você está ouvindo aí, pai? Estou falando de Jesus, filho. Escuta aí, senta aí. Isso eu quero que ele ouça. Eu quero que meu filho vá à presença de Deus. Eu quero que meu filho aprenda com o Senhor. Então eu preciso levar ele para a casa do Senhor. Não é? Vai para onde, Rosa? Vou para a igreja. Tem uma festa de aniversário. Posso levar Daniel? Não. Daniel vai para a igreja. Minha irmã quase me bateu. Ficou? Que isso? Quer tirar meu filho de aprender coisas boas para ir para uma festa onde ele vai só comer doce? Estragar os dentes? Não. Ele vai para o Senhor. Por isso que o Senhor diz: não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Ensina ao teu filho no caminho que deve andar. Não é isso que está escrito? Anda junto. Vai para a igreja junto com ele. Amém? Então, pais têm a obrigação de levar seus filhos à presença de Deus. Meu pai não fez isso. Mas por que meu pai não fez isso? Porque o pai dele não fez isso com ele.
E por que o pai dele fez isso com ele? Porque o meu tataravô não fez isso com o meu avô. Mas isso mudou em mim. E daqui para frente vai ser diferente. E com todos nós precisa ser assim. Vocês que hoje estão na igreja, mas que não eram da igreja, que aprenderam muitos na forma mais dolorosa, cuidem para que as próximas gerações não passem pelo que vocês passaram. Amém. Amém? Ensine. Leve seus filhos para a igreja. Muitos já estarão grandes e tomaram suas decisões de não estarem aqui. Mas não é mais obrigação sua. O apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante. Que ele ensinou, ele mostrou o caminho, ele fez com que tudo que o Senhor tinha pedido. Mas as pessoas decidiram ir para o caminho deles. Então, o sangue não está mais na mão dele. Cada um tomou sua decisão. Mas, enquanto era pequenininho, enquanto estava debaixo do seu teto, você tinha a obrigação de fazer. Ensinar, conduzir, dar provisão, educar, levar para a igreja, sentar-se com ele para falar de Jesus, andar com ele pela rua falando de Jesus. Isso é obrigação de pai. Pai não é só botar no mundo e botar comida. Pai é amigo. E amigo é aquele que faz tudo. O amigo está junto nas horas ruins, nas horas boas, nas alegrias, nas tristezas. O pai é isso. Então você, pai, que nessa noite com certeza ganhou um presente, ganhou um abraço, recebeu aqueles beijinhos e escutou aquela frase maravilhosa: papai, eu te amo. É bom ouvir, né? Lembre-se que não é só isso não, tem muito mais. Esse eu te amo veio pelo que você tem feito. Faça muito mais. Amém? E você vai ver o que o nosso Pai vai fazer por você. Que Deus abençoe os pais e as mamães. Em nome de Jesus. Amém?